Hoje vamos preparar um pão de mussarela com ervas frescas, uma delícia que você não pode deixar de fazer. Anote agora a lista de ingredientes que vamos precisar e bora preparar essa delícia. O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle, sejam muito bem-vindos! E nós vamos iniciar o nosso vídeo misturando os ingredientes secos dessa receita. Para isso, em um recipiente adicione a farinha de trigo, o fermento biológico seco, o sal, o açúcar e misture tudo muito bem, até incorporá-los de forma uniforme. Ah, e se você ainda não for um inscrito aqui do canal, aproveite e já se inscreva. Ative também as notificações para ser avisado sempre que postarmos uma receita nova e deliciosa. Depois vamos misturar os ingredientes líquidos dessa receita. Para isso, comece acrescentando a manteiga ou margarina a um recipiente. Em seguida, você irá derreter essa manteiga com água quente até que ela dissolva completamente. A água pode estar bem quente, tá, gente? Porque a manteiga fria fará com que a água morne, então não tem problema nenhum. Até porque precisamos que essa mistura esteja morna. Em seguida, bata bem um ovo até que a gema e a clara se misturem completamente. Depois de bater bem o seu ovo misturando a gema com a clara, acrescente ele ao recipiente onde está a nossa manteiga derretida com água quente. Mexa bem para agregar o ovo a essa mistura. Em seguida, misture os ingredientes líquidos aos ingredientes secos com o auxílio de um garfo. E quando não for mais possível utilizar o garfo, descarte ele e termine de misturar a sua massa com as mãos. E lembre-se de colaborar com o nosso trabalho e com o nosso crescimento, deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando e salvando esse vídeo. Dessa forma, você demonstra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e que você está gostando dele, e ele passa a nos indicar para mais pessoas. Apesar dessas ações não custarem nadinha para você, elas são muito importantes para o meu trabalho e para o meu crescimento. E eu estou contando com a sua ajuda, hein? Quando os ingredientes da sua massa forem totalmente incorporados, transfira ela para uma superfície lisa e limpa e sove a sua massa por 10 minutos. Durante esse processo, a sua massa irá grudar um pouco sobre a superfície, mas não tem problema, pois conforme você for sovando a sua massa, ela irá parar de grudar. Por isso, não adicione mais farinha nem manteiga. Para desgrudar a sua massa, ao invés desses itens, utilize uma faca ou uma espátula. Eu optei por não editar muito vídeo nessa parte aqui da sova, para que vocês pudessem ver que depois de um determinado tempo, a minha massa simplesmente parou de grudar na bancada, e enquanto ela estava grudando, eu sempre fui utilizando a espátula para soltar ela. Não adicione mais farinha à sua massa, senão ela ficará muito pesada. E se você adicionar mais manteiga, a sua massa ficará muito gordurosa. Não é essa a nossa intenção. Se vocês seguirem corretamente as instruções e o passo a passo dessa receita, não tem como ela dar errado. Depois de sovar a sua massa, deixe que ela descanse no recipiente onde ela foi preparada por 30 minutos, ou até que ela dobre de tamanho. Aqui vai uma dica. O tempo de descanso da sua massa pode variar de acordo com a temperatura, de acordo com o clima. Em dias mais quentes, a sua massa crescerá muito mais rápido. Já nos dias mais frios, esse tempo pode demorar até o dobro. E para esses dias mais frios, eu tenho um macete que consiste em ligar o forno por 5 minutos e depois desligar. Assim, o seu forno ficará morninho e ajudará a sua massa a crescer. Esse mesmo processo pode ser realizado no micro-ondas, mas independentemente se você for deixá-la descansar no tempo, no forno ou no micro-ondas, a sua massa precisa estar coberta por um pano ou fechada com plástico filme, mas o plástico não pode ficar em contato direto com a massa. Ele deve apenas fechar o recipiente onde ela está, ok? Viu como a minha massa ficou linda após 10 minutos de sova? Agora que a minha massa está descansando, eu vou preparar o meu recheio. E vou começar picando meia xícara de chá de salsinha.
Essa quantidade equivale a meio maço, pois nós iremos utilizar apenas as folhas da salsa. Não utilize os talos, ok? E aí, o que vocês estão achando dessa receita? Me contem aqui nos comentários. Aproveitem para me contar também quais receitas vocês gostariam de ver reproduzida aqui no canal Receitas da Belle. Será um prazer atender ao pedido de vocês. E sabia que agora você pode se tornar um membro aqui do canal Receitas da Belle e com isso ajudar ainda mais o nosso trabalho e o nosso crescimento? Como membro, você tem vantagens como acesso antecipado aos nossos vídeos, prioridade nas respostas e tem o seu nome creditado ao final de cada um dos nossos vídeos. Então venha fazer parte do clube de membros do canal Receitas da Belle. Agora que já picamos muito bem a nossa salsa, vamos reservá-la em um recipiente e vamos fazer o mesmo com a nossa cebolinha. Eu gosto bastante dessa parte branca da cebolinha. Na verdade, eu gosto de toda a cebolinha, tá, gente? Mas essa parte branca parece que tem um sabor mais forte, é por isso que eu gosto tanto dela. Mas enfim, você pode utilizar a cebolinha inteira. Comece apenas fatiando ela, conforme eu estou fazendo aqui no vídeo, e depois você irá picá-la com uma faca, conforme nós fizemos com a salsa. Depois de picar a sua cebolinha, reserve-a em outro recipiente. Você até pode reservá-la junto com a salsa, não tem problema nenhum, pois ao final iremos misturar todos esses ingredientes. Agora você irá picar o seu queijo e assim como fizemos com a salsa e com a cebolinha, você deverá picá-lo muito bem, até deixá-lo bem pequenininho. Você também tem a opção de comprar o queijo mussarela já ralado ou de comprar um pedaço e ralar. Qualquer uma dessas opções está ótima. Porém, o que você não pode fazer é processar esses ingredientes. O queijo mussarela, ele fica muito molinho, então quando processado ele vira uma pasta e nós não queremos que o nosso queijo fique assim. Depois de picar a salsa, a cebolinha e o queijo, o recheio do meu pão já estava pronto. Mas no final, para dar um pouco mais de sabor, eu decidi acrescentar um dente de alho pequeno, bem picadinho também. Agora eu irei misturar todos esses ingredientes e irei reservar na geladeira. Para trazer cremosidade ao seu recheio, acrescente a ele uma colher de sopa de requeijão. Caso você não tenha requeijão em casa, você pode adicionar uma colher de sopa de creme de leite. Bom, como eu disse agora há pouco, recheio pronto, reserve-o na geladeira. E agora vamos preparar a forma que iremos utilizar para assar o nosso pão. E eu estou utilizando nessa receita uma assadeira de pizza, mas você pode utilizar a forma que você tiver em casa. Eu também estou utilizando o papel manteiga, mas você pode substituir o papel manteiga untando a sua forma com manteiga e enfarinhando com farinha. Mas se você for utilizar o papel manteiga, eu tenho um outro macete aqui que em alguns casos eu gosto de usar. Eu amasso o papel manteiga 2 vezes. Eu amasso ele a primeira vez, abro ele e volto a amassar. Isso torna mais fácil acomodar o papel manteiga na forma. Após o descanso, olha como a nossa massa ficou ainda mais bonita. Nesse momento você irá colocá-la sobre a bancada novamente e irá dividir ela em 4 partes iguais. E gente, não esqueça o quanto é importante vocês deixarem o seu like, o seu comentário, compartilhar e salvar esse vídeo. Somente assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. E assim vocês também colaboram diretamente com o nosso trabalho. Depois de dividir a sua massa em 4 partes iguais, abra uma dessas partes até que ela fique bem fininha. Quando você terminar de abrir a sua massa, coloque o recheio na ponta mais comprida dela, da mesma forma que eu estou fazendo aqui no vídeo. Depois de colocar o recheio em toda a extensão da massa, conforme eu acabei de fazer, você irá soltar a massa da bancada e começará a dobrar essa ponta sobre o recheio.
Depois de dobrar a massa sobre o recheio, você irá enrolar ela até a metade e cortará a massa, dessa forma aqui, ó. Depois de cortar a sua massa, coloque a emenda para baixo, dessa forma aqui. Em seguida, faça movimentos de vai e vem com ela para que essa emenda se prenda ao restante da massa e dessa forma o seu recheio não vaze. Você deverá repetir o processo com a outra metade que ficou. Agora vamos começar a montar o nosso pão. Coloque uma das pontas da massa no centro da forma. Em seguida, vá dando voltas e enrolando a sua massa, dessa forma aqui. Você deverá repetir esse processo sempre colocando a próxima ponta em contato com a última e pressione levemente para unir essas duas pontas. Você seguirá fazendo isso até que termine a sua massa. Isso ajudará a deixar a sua massa bem próxima e não deixará que o seu recheio escape. Quando você terminar de montar o seu pão, passe o rolo levemente sobre ele. Em seguida, cubra-o com um pano e deixe-o descansar por mais 20 minutos. Caso alguma das pontas se soltem, junte elas novamente, pressionando bem as pontas com os dedos para que elas não voltem a se soltar. Depois de montar o seu pão, pincele-o com uma gema. Em seguida, salpique sobre ele orégano. Você também pode substituir o orégano por tomilho ou queijo parmesão ralado. Agora será a hora de levá-lo para assar. Mas atenção para uma dica muito importante. O seu forno não pode ser pré-aquecido. Se você pré-aquecer o seu forno, ele estará muito quente quando você levar o seu pão para assar. Com isso, você corre o risco do seu recheio vazar, da parte externa ficar muito assada e o interior cru. Por isso é importante acender o forno somente na hora de colocar o seu pão lá dentro. O seu pão levará entre 25 e 30 minutos para ficar pronto, sendo assado a uma temperatura de 200 graus. Quando o seu pão estiver assado, retire-o do forno e remova o papel manteiga. Olha como esse pão fica fofinho, gente. Ele é muito saboroso, de verdade. Eu vou abrir ele para que vocês vejam como ele fica por dentro. Agora é só você se deliciar com ele. Tenho certeza que se vocês fizerem, não irão se arrepender, pois ele fica sensacional. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!